Bom dia, querido ouvinte que está comigo nesse momento pelo canal IBE Fortaleza. Eu quero desejar que essa reflexão possa ampliar o nosso desejo de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor e também da sua palavra. Estamos falando sobre Jesus e hoje nós queremos falar sobre uma das grandes marcas da sua vida, do seu ministério, da sua trajetória, que foi o perdão, ensinado, explanado e vivido em toda a sua dimensão. E eu quero hoje usar uma narrativa do Velho Testamento para falar sobre esse assunto, envolvendo uma história muito conhecida, uma narrativa muito conhecida, sobre duas mães que disputam a vida de um bebê. Essa narrativa está em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16. Diz assim: Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele, de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu, o morto é seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: Não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha, nem sua. Cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: Não matem a criança. Deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Esse texto que eu acabo de ler, ele sempre é citado com toda justiça sobre a sabedoria. Aqui uma aplicação extraordinária sobre o pedido que Salomão havia feito a Deus, de que ele era jovem e que ele não tinha condições de governar um povo tão numeroso. O pedido do rei foi: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este tão grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. É o que vai dizer esse capítulo 3 de 1 Reis, versículo 9 e o 10. Essa narrativa da disputa entre as duas prostitutas, ambas alegando direitos maternais sobre uma criancinha, veio a ser o exemplo clássico da sabedoria de Salomão, como eu já citei anteriormente. O próprio fato de duas mulheres marginalizadas terem livre acesso ao foro de justiça do rei Salomão mostra até que ponto chegava a sinceridade do rei quando suplicou a sabedoria e discernimento para julgar e dirigir tão grande povo. A chave desta decisão jurídica foi a psicologia aplicada,
fica bem claro que não havia possibilidade de se obter testemunhas, visto que não tinha mais ninguém além das duas mulheres naquele ambiente. Persistiam as mulheres em suas declarações firmes, mas simultaneamente incompatíveis. Salomão nada mais podia fazer a não ser encontrar uma maneira drástica de aguçar a um instinto básico, o amor materno. E eu diria que não só ele aguçou o amor, a compaixão, como o texto vai dizer aqui, que a mulher realmente, a mãe verdadeira, movida pela compaixão materna, como diz o versículo 26 do capítulo 3, que a mãe foi movida pela compaixão, pelo amor e hoje eu quero acrescentar, e pelo perdão. Porque aquela outra mulher era sua companheira, era companheira de sobrevivência, né? As duas eram prostitutas, porque no Israel antigo, as mulheres que não eram casadas e que tinham filhos, uma das maneiras de sobreviver era a tarefa da prostituição. Então, as duas eram prostitutas, moravam no mesmo ambiente, as duas tinham duas crianças e, durante a noite, uma delas deitou sobre a criança recém-nascida, a criança morreu, ela trocou e todo o desenrolar da história está aqui na leitura que eu acabei de fazer, do versículo 16 até o versículo 28. Essa mãe, movida por um profundo sentimento de compaixão, de amor e de perdão, ela foi capaz de entregar o filho para outra criar, como ela mesma disse ao rei que não dividisse a criança, que não matasse a criança e que a criança fosse entregue. Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito, não matem a criança. Deem-na a primeira mulher, ela é a mãe. O perdão, ele é capaz de mover nossas entranhas a esse ponto de abrirmos mão de um direito natural, peculiar, em prol do outro. No caso aqui, a mãe abriu mão dos seus direitos de mãe por causa da criança, por causa do filho. Ela era capaz, seria capaz de entregar a criança para outra criar, só para que a criança continuasse viva. É um dos princípios que nós podemos usar para perdoar. Por que estou tratando mais uma vez aqui o assunto do perdão? Porque o perdão é um assunto recorrente e ele é um princípio da santidade e também da liberdade emocional e espiritual para quem quer ser livre, como Jesus disse, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos perdoar. É um imperativo do Senhor Jesus para nós que o seguimos, nós que o temos como Senhor e Mestre e nós que decidimos caminhar segundo os ditames da sua palavra e também do seu evangelho. O desafio hoje é perdoar, é amar, é também mover-se de íntima compaixão em prol do outro, ainda que esse outro tenha nos ferido, nos trazido uma profunda dificuldade e prejuízo. A mulher nos deixa essa lição e o próprio Jesus também nos desafia a perdoarmos e a caminharmos de forma livre e soberana com Ele. Que Deus nos abençoe. Um ótimo dia, uma ótima reflexão. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Amém.